Aqui às tardes, né? Conversando agora com a psicóloga Janaína Ferreira, que vai falar, olha só, gente, sobre as diferentes escolhas que as mulheres podem fazer e ser felizes. Roda a vinheta. Hoje o nosso quadro Descomplica, claro, é sempre com ela. Janaína, seja muito bem-vinda, né? Boa segunda, boa semana. Que coisa boa começar a semana assim, né, Ingrid? Já falando sobre o poder de escolha. Parece que nós, mulheres, a gente sempre fica esperando que o outro escolha. Também depende muito da faixa etária, né, Jana? Parece que a gente está sempre à disposição, à mercê dos nossos filhos, da nossa família. Sim. E a gente tem um poder de decisão. Muito grande. Tem algumas coisas que são importantes quando a gente fala dessa escolha das mulheres, né? As mulheres, elas ficam pensando assim, casar ou ter carreira ou ter filhos. Parece que a gente tem sempre um ou, que a gente tem que abdicar sempre de alguma coisa. E parece que a gente não está realizada. Por exemplo, se a gente não casou, né? Eu tenho amigas minhas que não casaram, que não querem casar, ou, por exemplo, não querem ter filhos. Mas é a decisão do outro, é o olhar do outro, né? Parece que a gente não está realizada e eu posso estar realizada sem casamento, por exemplo. Pode estar, é uma decisão individual, toda escolha tem consequência, a gente só precisa entender isso. Então, se você escolhe não casar, tem algumas consequências. Se você escolhe casar, tem outras consequências, né? Eu sempre costumo dizer que quando a gente escolhe alguma coisa, a gente está renunciando a outra coisa. Então, se eu escolho casar, eu entendo que a minha vida vai mudar, que vai ter aí uma questão de ter família, construir família, organizar a vida afetiva com trabalho, com filhos. E aí, se eu escolhi casar e não quero ter filhos, eu também estou escolhendo. O que é difícil? As pessoas, elas terminam, os amigos ou a sociedade, há um padrão, principalmente quando a gente fala da vida das mulheres. Então, casar, ter filhos. Quando tem o primeiro, as pessoas já perguntam assim, cadê o segundo? E aí, cadê o trabalho? Cadê? Então, a gente fica sempre hoje nessa questão de dar uma certa satisfação. A gente tem até uma ilustração que bombou muito nas redes sociais, que é justamente mostrando dois tipos de mulheres e as duas estão realizadas, seja ela casando ou seja ela adotando um pet, que hoje é muito comum também, né, Jana? Isso, é tão bom, né? É tão bom quando a gente sabe que essa escolha individual tem a ver com os teus sonhos. Eu não posso sonhar os sonhos das outras pessoas, eu preciso sonhar os meus sonhos. Então, é importante eu entender o que é que vale a pena para mim. E uma chave, Ingrid, eu costumo dizer às pessoas lá no consultório, é o maior poder que a gente tem, é o poder da escolha, porque isso faz com que a gente tenha ônus e bônus, isso faz com que a gente seja feliz, isso faz com que a gente traga aí nossas decisões e também a gente tenha as consequências, então vale a gente lembrar disso. A consequência de deixar o outro escolher também é grande. É grande e é ruim. Não escolher também é uma escolha. Não escolher. Por quê? Porque aí o outro está decidindo por você, então você não está escolhendo e você não é capaz de se sentir culpada, porque aí você termina culpando o outro. Ah, foi você quem decidiu isso, mas você não cresce. Por quê? Porque quando a gente escolhe e a decisão geralmente é para dar certo, mas às vezes dá errado, você consegue organizar a tua rota e melhorar teu caminho e decidir de novo. Mas quando é culpa do outro, você termina que você não tem essa sensação e não muda. Vítima da vida, na verdade, é você ser protagonista da sua vida. A gente tem outra ilustração também que mostra justamente essa parte de filhos. Parece que a gente tem uma cobrança excessiva para ser mãe. Então tem alguém que ficou muito feliz porque deu positivo e tem alguém que está muito feliz porque deu negativo. Sim. E ela não se vê naquele papel. Aquele papel foi a sociedade que impôs. Eu sinto que é muito isso, né, Janaína? E não necessariamente é o que a mulher quer ter. E não tem problema dela não querer ter. Não tem problema algum. Eu costumo, quando a gente fala, né, na roda de amigos, tá grávida. E aí a minha primeira pergunta é como você tá se sentindo? Porque aí eu posso dizer, que coisa boa, tô feliz por você, tô com medo, eu não queria, e aí eu consigo ajudar essa pessoa. Porque muitas vezes a gravidez realmente talvez não fosse a primeira escolha. E isso assusta, isso dá medo, né? Então, claro que a pessoa pode escolher. As mulheres, e aí, Janaína, por que você fala tanto das mulheres? Porque há um relógio biológico. Então, por volta dos 35 anos, a mulher que não teve filho começa a apitar ali um despertador para dizer assim, olha,
é tua escolha, porque teu tempo em relação a uma gravidez está chegando. E isso também é uma imposição muito grande. Mas hoje em dia você tem o direito, o corpo é teu, os métodos anticonceptivos aí ajudam bastante. E sim, ter um filho é algo de uma escolha muito importante, que é pro resto da vida. Então vale a pena pensar. E o que bom que a gente está falando sobre a não romantização da maternidade. Porque antes a gente achava que era tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu brinco com as minhas irmãs e com a minha mãe, que eu digo assim, vocês não me disseram como era, né? Óbvio que nós amamos os nossos filhos, meu filho é tudo pra mim, mas não é fácil. Sim, não é fácil. É muita renúncia. Jane, a gente tem que estar preparado para essas renúncias. Isso. Porque eu deixei de ser Ingrid e passei a ser mãe de Antônio. É verdade. E quando a gente faz essa escolha, mesmo não sabendo, como você disse, ou não tendo tanta certeza de como era, termina que isso eu achava que era lindo. Porque elas diziam que era lindo, eu achava que era tudo fácil, entendeu? Tipo, ficar sem dormir, muito fácil, passa. Não ter tempo para comer, tomar banho, não sei o que, é tranquilo. Mas na verdade não é, porque existe um ser humano ali que só come se você der, que só dorme se você colocar para dormir. Ou seja, você deixou de ser você e passou a responder, né, ser responsável por um ser humano. Isso, a gente chama de gravidez extraútero, que são aqueles primeiros 3 meses que a criança depende exclusivamente do cuidado de alguém e até 1, 2, 3 e aí vai melhorando, né? Mas sim, quando você decide ter filho, você renuncia a muitas outras coisas, então é uma decisão importante. E sabe como a gente toma boas decisões? Pensando, avaliando vantagens e desvantagens e entendendo o componente emocional. Porque quando a gente faz uma avaliação de vantagens e desvantagens, a gente está pensando racionalmente, mas a gente precisa lembrar que a gente também tem a emoção. E aí unir os dois, né? Muito importante. Isso. Jana, tem pergunta do telespectador, na verdade, mensagem, né? Ela diz assim, ela não quer se identificar, mas ela diz, boa tarde, lindas, eu decidi que não quero ser mãe, mas as pessoas não param de dar pitaco na minha escolha. Tô cansada de ouvir, quando você engravidar vai sentir um amor único. As pessoas não entendem que eu não quero ser mãe e não vou mudar de ideia. Parabéns, a escolha é tua, moça. Eu até entendo que as pessoas têm essa cobrança, casou, precisa ter filhos, ou tem um relacionamento sério, precisa ter filhos, mas isso não é verdade. E como a gente estava falando aqui, filho é uma decisão muito importante e você está livre para querer tê-los ou não. E aí, para ser uma mãe também, porque eu vou dizer assim, parece que nasceu uma mãe, já nasceu a culpa, né, Janete? Nasceu uma mãe, nasceu a culpa. Então, assim, às vezes não é fácil lidar com essa situação. A gente tem outra imagem na tela agora, que é um trabalho exaustivo, que ela tá trabalhando no escritório e o trabalho é exaustivo em casa. Isso, são E ainda tem gente que faz os dois. São trabalhos diferentes e como aquilo que a gente falou, né? Também não precisa ser ou, né? Isso também é uma crença. A mulher ali, executiva, trabalhando fora de casa ou a mamãe que toma conta do bebê. Não, a mulher, ela pode ter essa possibilidade e hoje, com a questão do marido ajudando, a rede de apoio, a família, então sim, você pode escolher ser a executiva, a que toma conta do bebê ou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É exaustivo, todo trabalho é exaustivo, precisa ter dedicação, precisa ter amor, tem vantagens e tem suas desvantagens, né? E aí, já pegando naquele gancho que o pai falou assim, é um amor único, exclusivo, de fato é. Mas a gente também precisa respeitar a vontade do outro de não querer ter. E eu vou ser bem honesta e bem sincera. Tem algumas pessoas que elas poderiam pensar, porque para ter filhos precisa ter abdicar de muita coisa. E talvez a pessoa não esteja preparada e não queira. E os filhos vão ter traumas e sofrimentos se as mães não derem o que eles precisam ter. A gente chama de suprir na primeira infância, que vai do 0 aos 7, 8 anos. É uma das fases mais importantes. Se aquela mãe realmente não queria e não estava preparada, ela vai promover adultos com alguma dificuldade e algum transtorno mental. Então, realmente, se você não quer ter, não precisa tê-los. A gente já tem outra opinião, e aí é de uma mamãe, que ela disse assim, eu acho que a gente só é realizado quando tem filhos. Meu filho é tudo na minha vida, não me vejo sem ele. Ai, que bom! Essa foi tua escolha, né? E a sensação realmente que você tá trazendo aí de ser tudo pra você, né? De se sentir bem, é muito legal. Então, assim, foi uma escolha acertada por você, porque ela sente isso, e isso é muito bom.
E aí a gente fez um Fala Povo, fomos às ruas para saber a opinião das pessoas em relação às diferentes escolhas que as mulheres podem fazer e serem muito felizes sim. Vamos conferir. Você acha que, por exemplo, uma mulher ela só é feliz, só se sente realizada se tiver filhos? Não, acredito que não. Tenho amigas que hoje mesmo elas optam por não ter filhos. E eu acredito que a gente tem que respeitar a opinião das pessoas em relação a isso. Eu tenho 2 filhos, sou bem realizada, teria mais, hoje eu não posso mais, né? Decidi optar não ter mais, mas respeito a decisão das minhas amigas que não querem. A senhora acha que uma mulher ela só pode ser feliz e realizada com filhos, por exemplo? Não, ela pode ser feliz sozinha, ela pode ser feliz na casa dela. O que mais vale na vida é o paz e sossego. Eu acho que filho não é uma garantia de felicidade. As pessoas são livres para ser o que elas bem entenderem. Sim, filho, casamento nenhum é garantia de felicidade. E a senhora acha que, por exemplo, uma mulher só pode ser realizada e feliz se tiver filhos? Não, eu creio que não, entendeu? Eu creio que a mulher para ser realizada não é assim. Existe, né, o objetivo de algumas pretendem ter filhos e outras não. Mas nesse ponto aí elas podem ser bem realizadas, dependendo de cada opinião da pessoa, né? De cada uma. Né? Um filho num relacionamento, nenhum casamento é fundamental. Para mim eu me sinto realizada, porque eu tenho 2 filhas, tenho 6 netos, eu sou uma mulher realizada. Você acha que uma mulher ela só pode ser realizada e feliz se tiver filho? Não. Eu tenho 3, mas a mulher pode ser realizada sem filhos. Como a gente tá mais leve com as mulheres também, né? E aí cada um tá dizendo assim, não, tudo bem, eu sou realizada com meus filhos, mas a pessoa pode ser sem filhos e tá tudo certo. Isso. E que bom, né, que a gente tem esse direito, essa possibilidade de entender que as pessoas, elas são livres para escolher. E cada um tem sonhos e desejos, não é, Ingrid? Você já imaginou se o mundo fosse todo mundo igual? Ia ser muito chato. Ai, que gente. chatice, né? Muito chato. A gente tem até outra imagem também falando sobre 2 mulheres que estão estabilizadas e completas. Uma com seu vinhozinho e sua pizza na sua solitude, porque não é solidão, né? É uma escolha. E a outra não, aí ela formou família, enfim, tem filhos. E é isso mesmo, doutora Júlia? É isso mesmo, né? A gente vê hoje, inclusive, que as mulheres, elas estão pensando e elas estão avaliando relacionamentos depois que elas estão estabelecidas em relação à sua profissão. Ah, eu só vou pensar nisso depois. Por quê? Porque a autonomia gera uma segurança. Quando você está com alguém e você tem autonomia financeira, você quer estar com aquela pessoa por vontade e não por necessidade. E é isso, assim, a gente tá vendo mulheres que podem escolher melhor, entendeu? A gente não vai ficar com qualquer um, porque a gente não precisa. Isso, que bom, né? A gente não precisa. Que bom. Então, a gente vem da geração, da minha mãe não mais, porque já estava inserida no mercado de trabalho, mas da minha avó, por exemplo, que ela dependia financeiramente. Minha avó também não dependia, mas gente, minha avó era uma mulher à frente de da tempo, vanguarda, né? Sua avó, parabéns. Ela já trabalhava, já era enfermeira, mas assim, era o comum na fase dela que a mulher fosse exclusivamente dona de casa. Isso, dependente do marido. E aí essa dependência gera ainda hoje, Ingrid, que a gente está falando disso e há uma melhora, mas a gente sabe que não é 100%. Essa dependência gera um poder para o parceiro, que muitas vezes é agressivo e a mulher não tem condição de partida. A gente já fez um programa sobre isso. Para sair de casa, termina sendo muitas vezes agredida porque não tem condições de sair. Então, realmente, quando a gente estabelece essa dependência financeira, é muito bom. Tem mais mensagens dos nossos telespectadores. As pessoas só sabem dar opinião sem o outro pedir. Cada um, filho, faz da vida o que bem entender. Beijos. Assim que mesmo, bom, né? É verdade, a vida é individual, as escolhas são individuais e você vai pagar todo o seu ônus e bônus. Então, cada um que escolha. Quem vai chorar é você, quem vai sorrir é você, quem vai sentir é você. Né? A gente tem mais uma outra imagem, mas antes, deixa eu só fazer uma pergunta.
pergunta. Eu falei sobre solitude. Solitude é diferente de solidão. Sim, né, sim. Quando a gente entende isso, né, solidão é quando a pessoa, embora esteja naquele momento, ela se sente vazia. E aí a gente pode pensar que ela tem a possibilidade de rede de apoio, que não precisa estar com alguém para ser feliz e pode desenvolver atividades que tragam prazer. Quando a pessoa está na questão da solitude, eu decidi estar sozinha, mas isso não é uma questão fixa. Ela pode sim se divertir sozinha, ela pode ficar sozinha e ela pode também decidir estar com outro parceiro ou com uma parceria. Então a gente entende que são coisas diferentes, né? E vale a gente lembrar que é muito importante, Ingrid, há pesquisas que mostram que as pessoas, elas precisam, a gente nasceu para viver em sociedade. Então as pessoas, elas precisam de comunidade, de sociedade, não precisa de parceria, né? Eu só tô feliz se eu tiver alguém morando comigo, alguém dividindo lá comigo. Mas precisa, sim, de rede de apoio. Olha só, vamos mostrar agora. Esse é um tema polêmico, minha gente, que parece que o corpo do outro, né, incomoda tanto. Eu não sei por que isso. Né? Então, tem uma mulher saudável que ela é mais magra. Uma mulher, eu vou falar assim, PMG, né? Você está falando dos tamanhos. Sim. Uma mulher saudável em todos os tamanhos de corpos. Você pode ser saudável e pode ser feliz com o seu corpo também. Isso. Você sabe que o padrão de beleza, ele sacrifica muito as mulheres, né? Então, antigamente, as modelos, elas eram PP. Né? Pensando nisso. E elas eram altas, esguias, magras, e tinha que ser assim. Pobre de nós brasileiras, né? Que não temos esse tipo de corpo. Nosso biotipo é outro. E agora são aquelas dos gominhos. E agora já mudou novamente, são as magras novamente. E aí você fica desse jeito, isso é um sacrifício. Então, é claro que a pessoa pode ser feliz com o seu corpo, independente de ser PMG. E a gente só precisa ter um cuidado. Você estava falando com a nutricionista, né? Ainda agora, que a gente não está fazendo apologia à obesidade, porque a obesidade é uma doença e é importante porque traz consequências como pode trazer diabetes, complicação para as articulações, hipertensão, mas você pode ser saudável e feliz com o corpo que você quiser. E olha, tem comentário aqui, minha tia só sabe falar do meu corpo dizendo que estou gorda, mas não me acho. Amo o meu corpo, mas esses comentários dela me deixam muito insegura. Então, o comentário do outro, às vezes, minha gente, você não está num dia bom e vem alguém e solta um comentário para você e isso traz consequências. Traz, grandes. A crítica gera insegurança. Ela disse todas as palavras no depoimento dela. Então, quando alguém me critica, alerta em mim alguma coisa que pode ter sido para mim sempre um calo. E isso gera em mim, será que eu sou boa mesmo? Será que meu corpo tá bom mesmo? Será que eu consigo mudar alguma coisa? Por que o outro tá falando isso? E essa insegurança vai diminuindo a autoestima da pessoa. Isso é uma forma de um parceiro falar às vezes. Então ele começa a questionar no seu corpo justamente para lhe deixar inseguro. Isso é um ponto de alerta. Pode ser um ponto de alerta, porque pode manipular relacionamento, né? Às vezes é uma amiga, né, que vem e faz aquele comentário ácido. E aí a gente pode dizer, será que isso não é inveja? A gente também já fez um programa muito legal sobre inveja aqui. Sobre isso. E às vezes tem gente que quer lhe ver mal, entendeu? Então assim, não absorva, né? Não absorva, porque aí se você tem esse seu autoconhecimento, ou autoestima... entenda, né, Ingrid, por que aquilo foi impactante para você. Aí a gente chama de gatilho emocional. Alguma coisa ela precisa cuidar se aquilo reverberou dentro dela. E são coisas mais profundas que ela viveu na família, no passado, na infância ou ainda está vivendo. A gente tem mais fotos, né, mais ilustrações. E agora essa daí é minha mãe, de fato, minha mãe é aos 31, eu aos 31, só que eu também tenho um filhinho, mas acontece muito isso, né? Parece quando eu tinha 17 anos, 18 anos, eu achava que 30 anos era muito velho. Eu nem vou falar a minha idade, né? Porque não está... Não vamos entrar nesse assunto, Não vamos entrar nesse assunto, mas existe mesmo um olhar diferente para o que eram as nossas mães e para como a gente está hoje, Jana. Isso, então a gente sabe que evoluiu bastante, né? Eu costumo dizer, as pessoas têm um estigma e quando você fala isso, né, Ingrid, eu fico lembrando, quando a gente fecha o olho e pensa em vovó, a gente lembra de Dona Benta, né? Aquela senhorinha da cadeira de balanço com cabelinho branquinho e falando bem calma. Eu sou vovó.
Então E você fica já tem pensando assim, o que é isso? Como mudou, né? Então sim, hoje a gente entendeu que há uma evolução e há uma diferença. Então vamos entender isso e vamos avaliar as nossas crenças. Tem mais outras ilustrações que a gente pode mostrar. Tem mais uma pergunta, tá? Um comentário. Sabe o que mais me incomoda? É a cobrança. Eu tenho um filho e pra mim está ótimo. E o povo fica falando que eu preciso dar um irmãozinho pra ele. Pagar minhas contas ninguém quer, né? Agora se meter na minha vida, olha, não falta. E é tão bom quando ela decide que tem um filho, ela tá decidindo que ela quer investir tudo naquela criança. Ela decidiu que para ela tá suficiente. E aí ela tá investindo tudo, educação, tempo de qualidade, tudo que ela tem. Que bom que você está investindo. Aí vocês não quer dizer que quem tem 2 crianças não pode investir? Não, mas ela decidiu isso e tá tudo bem. Olha só, tem mais um comentário. Tento não me cobrar, mas as pessoas querem impor, né, data para tudo, que a vida tem que seguir um roteiro. E não é assim, né, Ai, se fosse fácil desse jeito, né? A vida vem de vez em quando, solta uma pandemia. E aí, cadê seus planos que você ia fazer? Eu estou 2 anos ainda parado no tempo. Então, assim, eu fiquei com aquela idade. Né? Então, sim, a gente faz escolhas, a gente estabelece metas, é importante. Mas a gente precisa entender que a vida realmente não tem um roteiro. E lidar com frustração, com as dificuldades da vida, nos gera crescimento. Então, vale a pena a gente entender isso. A gente pode planejar, mas não sabe se vai funcionar, porque vem alguma coisa, os intempéries, e tira a gente do tempo. A gente precisa também saber isso, né? Que a vida às vezes muda. Às vezes você tem todas as respostas, aí vem a vida, já diz Shakespeare, né? E fala, e aí muda todas as perguntas e você tem que se refazer. Isso. E essa resiliência é importante. Muito. Resiliência é algo que a gente não nasce, a gente vai aprendendo. Como é que a gente aprende? Com os problemas. Então, olha, todo mundo tem problema, viu, minha gente? Ninguém vive uma vida de comercial de margarina, mas que você tenha sempre a oportunidade de escolher, né? Tanta gente não tem a oportunidade de escolha e você tem. Sim. Sempre, né, Jana? Sempre. Então, já vamos seguindo aí as redes sociais dela, maravilhosa, né? Já tá aí na tela aparecendo, @JanaínaGFW, pra vocês seguirem, pra gente falar muito. Lá tem muita coisa bacana, né, Jana? Você compartilha muito. Muito. Toda semana a gente faz o assunto da semana, a gente traz dicas de filmes, de livro, vale a pena. Vale muito a pena, eu sou fã dessa mulher, você não tem noção não. Que bom que a gente tem mulheres com poder de escolha, né, pra mudar o mundo mesmo, né, Jana? A gente tá aqui pra mudar o nosso mundo, pelo menos. Pelo menos. Um beijo. Um beijo. Jana, olha só, se você ainda não segue o Instagram da TV Tambaú, eu te pergunto